Bom, eu tenho, em primeiro lugar, falar um pouco da trajetória e como eu cheguei a essa questão da autogestão. Eu diria que, inicialmente, eu tentei buscar um pouco na minha trajetória política nos anos, final dos anos 60, 68, 69, 70, que foi um período que a minha militância foi marcada pela organização chamada Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, eu tentei ver, bom, seria o início, se eu encontraria ali alguma coisa sobre a autogestão, né? É um período muito difícil, luta armada não é propício a você falar em autogestão, que basicamente está falando de democracia direta, participação grande dos trabalhadores, enfim, uma série de elementos que aquela conjuntura não permitia. Mas eu fui encontrar na organização na época um documento político da fundação, que foi em 68, do Mário Alves, que era um grande intelectual do Partido Comunista Brasileiro e que fez algumas viagens naquela época, conheceu a União Soviética, depois esteve na China, que era uma experiência que em certos aspectos se contrapunha à experiência da União Soviética, andou em outros países, e andou em Cuba e também conheceu as experiências italianas do outono caldo, a luta dos trabalhadores, tudo isso, do 68, e ele faz um documento político da organização, onde fala das organizações autônomas das massas. Então tinha uma discussão ali sobre autonomia, que é um tema casado com autogestão. Você não pode compreender a autogestão se não falar de autonomia e possivelmente vice-versa. Então falava muito dessa questão, e na militância a gente também tentava desenvolver, mesmo sendo uma coisa marcada pela luta armada, mas praticamente todos os grupos colocavam que era com a participação do povo, etc, etc. Possivelmente não se desenvolveu desse jeito devido a uma série de fatores da conjuntura. Mas ali eu encontrei esses elementos das organizações autônomas de massa, né? Então depois, inclusive, alguns companheiros que foram dessa organização, que sobreviveram, desenvolveram um outro grupo chamado de autonomistas, né? Tinha uns que trabalhavam autogestão, outros trabalhavam mais a questão da autonomia. Então o primeiro momento que eu fui achar seria esse. Mas ele foi uma coisa muito tênue, que teria que ver como é que o Mário Alves tentou resolver o problema da visão burocrática do partido, que era um partido formado na linha da Terceira Internacional. Ele tentava casar o Lenine, digamos assim, com a questão da autonomia. Era quase fazer um casamento do Lenine com a Rosa Luxemburgo, né? Isso hoje em dia é muito difícil de dizer, porque ele foi assassinado, os documentos, enfim, perdidos, é muito difícil recuperar. Mas foi um primeiro elemento que eu achei. Ali tinha algum germe dessa questão da autogestão que passou para mim. E outro momento foi quando ocorreu a greve dos trabalhadores da LIP na França, em Besançon, que é a cidade do Proudhon e também do Fourier, com todo um passado de luta dos trabalhadores. Essa greve com a ocupação da fábrica, a LIP, e que eles transformam numa propriedade deles próprios, né? Ocorre em 73. Nessa época eu estava preso, estava no DOI-CODE no Rio de Janeiro, mas não sei como saiu no estado de São Paulo a notícia, e depois a gente tomou conhecimento que na França os trabalhadores de uma empresa que fabricava relógios tinham se apropriado da empresa e desencadearam um movimento imenso na França e que se expandiu pela Europa. Então isso ficou uma coisa marcante assim, uma coisa interessante, porque ninguém noticia a greve do Brasil, mas falaram de uma greve, mesmo com toda a censura, que era uma greve muito diferente. Os trabalhadores passaram a assumir essa empresa chamada LIP, em Besançon. E depois, em 75, 4, a Revolução dos Cravos em Portugal, que foi um momento forte, talvez, como diz o João Bernardo, uma parte do último ciclo de lutas no mundo pela autogestão e pela autonomia. Tenha sido essa de Portugal, a Revolução dos Cravos, e em seguida, a última, sem dúvida nenhuma, foi do Solidarność na Polônia. Um movimento social muito forte, que nós vamos fazer referência logo em seguida. Bom, o que ocorreu com Portugal é que entrou uma literatura imensa no Brasil sobre os conselhos operários, a autogestão, porque a Revolução de Portugal trouxe essa marca.
os operários ocupando as fábricas, transformando fábricas em propriedade social, um movimento de autogestão, também nos bairros, no campo, no Alentejo, os latifúndios sendo transformados em cooperativas, etc, etc. E aí permitiu entrar uma literatura imensa aqui no Brasil. E aí eu comecei também a tomar conhecimento dessa literatura que nós não tínhamos aqui no Brasil. E também, logo saindo da prisão, eu fui para um centro de documentação, chamado Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que chegava material de toda a América Latina e de alguns países da Europa e que a censura não bloqueava, né? Era um centro ligado acho que Genebra, sobretudo, onde estava Paulo Freire, muita gente exilada da Argentina, então chegava muito material. E aí eu tomei conhecimento também de algumas coisas nesse sentido, sobretudo de um pensador peruano chamado José Carlos Mariátegui, onde desenvolvia um pensamento de autogestão também, pela experiência que ele teve no Peru e também que andou em 19, 20, se não me engano, por aí, ele andou pela Europa, andou pelos Estados Unidos. Então essa foi outra fonte interessante, conhecer a obra do Mariátegui nessas circunstâncias, que nenhum livro dele entrava no Brasil, e lá nesse centro de documentação nós tínhamos acesso, porque chegava muita coisa, né? E o principal veio da prática, não é? Porque quando chegou em 77 eu comecei a assessorar grupos de oposição sindical da metalurgia em Volta Redonda, e a organização era toda montada em comissões de fábrica, não é? A gente dizia, é um embrião de poder operário, do controle operário, da autogestão. Então esse movimento foi se expandindo. A oposição sindical chegou a constituir um grande movimento no Brasil, trabalho de base se fazia nos bairros. Depois fomos para a assessoria da Pastoral Operária Nacional, e lá eram trabalhadores que vinham. Então a Pastoral Operária em São Paulo era quase toda a oposição metalúrgica de São Paulo. Então a gente levava essa discussão. E em 78, quando explode a greve aqui no ABC, e antes houve uma greve dos canavieiros na zona da mata de Pernambuco, então isso transformou o quadro. Então de repente a gente tinha um espaço enorme para sair, para fazer formação, fazer discussão. Era um espaço já razoavelmente amplo, digamos assim, porque antes a gente não tinha condições de deslocamento devido à censura, devido à repressão. E então nesse período, com a discussão das comissões de fábrica, a gente estava muito próximo, muito próximo. Então volta com a anistia em 79 uma série de companheiros que estavam exilados, e vem um grupo de trabalhadores que saíram do Brasil. Alguns se autoexilaram depois de prisão, foram libertados, foram embora, outros foram expulsos, foram banidos, estavam sendo perseguidos, e lá fora eles vão para a França e vão para a Bélgica. Eles chegam por lá em 73, 74, que era um momento na França da luta em Besançon, da LIP, né? E que marcou muito uma central sindical francesa chamada Confederação Democrática, Confederação Francesa Democrática do Trabalho, a CFDT, que incorpora a questão da autogestão. Então torna-se um sindicalismo autogestionário. Então, a partir, sobretudo, de 68, com milhares de trabalhadores que ocuparam fábricas na França, a CFDT se abriu por essa perspectiva, e esses companheiros que estavam exilados na Europa foram apoiados pela CFDT. Era a oposição sindical no exílio. Eles tinham, num espaço da CFDT, eles tinham um escritório, e a partir de lá eles criaram núcleos na Itália, criaram núcleos na Dinamarca, criaram grupos em Portugal, criaram grupos na Bélgica, onde era esse período que eles foram. Era a grande discussão, a Revolução dos Cravos, depois surgem as greves em 78 no Brasil, e esse pessoal fez um trabalho também de viajar pela Europa, Estados Unidos e na África. Eles foram na Argélia, onde tinha havido uma revolução também, na década de 60, que tinha como base a autogestão dos camponeses. Então eles foram e assimilaram uma grande discussão na França sobre essa ideia do socialismo autogestionário. E quando volta para o Brasil, nós tínhamos contato com eles, né, aqui do Brasil. Quando volta, a gente incorpora essa ideia. Aí nós fundamos 8 centros de formação no Brasil,
a partir do Rio de Janeiro, o principal chamava SUSEDAC, e começamos a fazer um trabalho com o movimento popular dos bairros, com a questão do partido, que depois ia dar no Partido dos Trabalhadores, mas principalmente com o movimento operário sindical. A ideia era construir uma central sindical unitária, era o nome da época, depois se transformou na CUT, e aí era basicamente com recursos de centrais da Itália, da França e do Canadá. Nós tínhamos recursos para fazer trabalho de formação e ao mesmo tempo era articular os trabalhadores. E o trabalho também com a questão dos bairros. Então esse centro tirou 3 eixos para fazer a formação. Um era a crítica aos partidos, digamos assim, de espírito da Terceira Internacional, tipo o Partido Comunista Brasileiro, ou PCdoB, como partidos verticalizados, enfim, que eram partidos que já tinham, digamos, tentado em outros países, a própria Rússia, o leste europeu, experiências em que o partido se casava com o Estado e dominava a sociedade. E no início eram revoluções onde a autogestão, a autonomia tinha um papel muito grande e terminaram sendo burocratizadas, digamos assim, né? Se tornaram quase no seu contrário, o que vai ficar muito claro na derrocada em 89. Bom, então a gente fazia uma crítica, muitos tinham sido militantes do Partido Comunista, outros de outros grupos que tinham saído já para fazer luta armada. É um pessoal com base de igreja, de SEBS, pastoral operária, por esse campo aí, era uma matriz muito importante, com a questão da educação popular, a partir do Paulo Freire como uma questão central, tanto que era um centro de formação, de educação política. Então esse era um eixo importantíssimo. O outro era a crítica do sindicalismo vertical. O sindicalismo que vem lá com a CLT da época do Getúlio, a gente discutir, e eles traziam a experiência de terem convivido na Europa com o sindicalismo democrático, que se organizava nos locais de trabalho, na França, na Itália, etc, etc. Então era uma ideia de que, olha, o sindicalismo tem que ter suas raízes nos locais de trabalho, nas comissões de fábrica, as seções sindicais, isso era proibido no Brasil. Então era um trabalho que o pessoal fazia quase que clandestino, como se organizar, e as greves de 78 tinham surgido de comissões de fábrica, né? Do movimento de base. E a outra crítica fundamental, o terceiro eixo, era a questão da alternativa socialista. Então a gente dizia, o único socialismo que existe não é essa experiência que está em curso, do socialismo estatal burocrático, se dizia o socialismo real, ou alguns diziam que era capitalismo de Estado, enfim, não são sociedades socialistas. E então a gente trazia a proposta alternativa de um socialismo autogestionário. Então, esses companheiros, alguns tinham participado em 78 de uma conferência internacional sobre o socialismo autogestionário, com inspiração na Revolução dos Cravos, que foi organizada por um grupo chamado Base Frente Unitária dos Trabalhadores, com os quais nós tínhamos muitos contatos, em Portugal, eram de operários, de movimento popular, mulheres, etc, etc, e que tinha uma linha de publicação também de experiências da autogestão, de história. E isso chegava para nós. E lá no pessoal do Brasil, ainda em Paris, fez um texto sobre o sindicalismo brasileiro, propondo uma nova estrutura sindical. Então esse texto circulou muito pela Europa, foi traduzido para o espanhol, para o dinamarquês e em Portugal. E vinha para nós aqui também. E aqui a gente fazia curso, eu me lembro, em Volta Redonda, o Jornal em Tempo publicou a notícia desse grande encontro que houve em Bruxelas, que reuniu esse pessoal todo, e líderes das organizações brasileiras, como Apolônio de Carvalho, que estava lá presente, outros dirigentes também. Foi um grande encontro com centrais sindicais do mundo inteiro, que tinha uma reunião em Bruxelas, e o pessoal aproveitou para fazer exatamente junto, mudou a data e foi um debate muito interessante. Então levaram alguns companheiros do Brasil para explicar o que eram essas greves, porque não se tinha muita informação. E foi um companheiro chamado Zé Pedro, que era metalúrgico da oposição em Osasco, explicar o trabalho das comissões de fábrica. O Hélio Bombardi, que era das comissões de fábrica da metalurgia de São Paulo, capital, explicar como que foi a articulação das comissões de fábrica, que programa que tinha as comissões de fábrica e com o movimento de bairro, como é que os bairros ajudaram e criaram solidariedade, o fundo de greve, tudo isso. Foi um companheiro Wagner,
da metalurgia lá de Minas Gerais, eu acho que possivelmente de Contagem, falar também como que foi a luta lá naquele período, as greves, o que estava ocorrendo, e o Antônio Portela, que era dos bancários. Eles tinham acabado de ganhar os sindicatos bancários em São Paulo, e era um sindicato de muita luta, muita experiência. Então esses 4 foram lá, junto com os que já estavam lá, o Zé Ibrahim, Manuel da Conceição, e aí a greve de 68, falar como é que foi uma greve na Cobrasma e Braslex, toda ela articulada por comissões de fábrica. Então tinha uma ideia naquele sentido. O companheiro Rolando Frati, que foi um militante operário antigo, desde a década de 30, e depois com Marighella fundou a LN, depois discordou e lá fora fez um trabalho também com apoio da oposição sindical. Ele falava, a tradição de comissões de fábrica, interfábricas no Brasil é uma coisa que vem da década de 20 no Brasil. Então o movimento operário, sempre que retomava suas lutas, botava na agenda a questão da comissão de fábrica, interfábricas, que é um embrião de poder operário, do controle operário, né? De como os operários se organizam no local de trabalho, seja no serviço, seja na produção, na indústria, seja no campo. Então essa era a base para nós. Então isso aí era um campo de dizer, olha, a autogestão na produção é esse o quadro que nós vamos trabalhar. Fazer os cursos sobre o socialismo e mostrar a partir da organização de base, mas também nos bairros, né? Que a visão que a gente tinha da autogestão foi sempre de pensar a autogestão global, né? Não é a autogestão reduzida à questão da produção, era pensar, digamos, hoje a gente diria a autogestão territorial. Era uma influência muito grande da experiência da Iugoslávia, onde ela começa no local de trabalho e vai se expandindo para o conjunto da comunidade até chegar a questão mesmo do aparato estatal, né? Foi uma experiência interessante, com muitas contradições. Então eu diria que nesse campo assim, de dizer qual foi o meu caminho para a autogestão, veio nessa experiência, né? Desde os primeiros momentos assim, coisa muito tênue com a forma que o PCBR propunha de organização dos trabalhadores, mas principalmente depois do trabalho com as oposições sindicais, as comissões de fábrica. Isso na CUT no início foi um elemento muito forte, que era pautada a questão da organização do local de trabalho, que não tinha legislação sobre isso, e era preciso então lutar nesse sentido. Bom, aí a gente percorria o Brasil todo fazendo formação, trabalhando esses 3 pontos. A crítica do partido de vanguarda, a crítica da estrutura vertical e do socialismo de Estado, e propondo alternativas, né? Propondo um partido que fosse um partido de trabalhadores, uma estrutura sindical democrática, se organizando do local de trabalho até a central de classes, e o socialismo com base na autogestão. E aí nós íamos buscar então as teorias, né? Então em quem a gente ia encontrar? Então era a Rosa Luxemburgo, era um pouco o Mariátegui, era um pouco o austro-marxismo, tem alguns pensadores que trabalharam isso naquela onda de um ciclo de lutas autogestionárias que começa com a Revolução Soviética, né? Em 1905, depois em 1917, a palavra soviética significa conselho, devia ser comissão, associação, de buscar isso na Associação Internacional dos Trabalhadores, onde o Marx vai colocar claramente o lema, né, de que a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Essa seria a carta da autogestão, digamos assim. Então, um primeiro momento é esse. E depois eu tive, na década de 80, no início, uma série de problemas com a repressão ainda. Então eu tive que sair do Brasil e, por uma grande coincidência, eu fui trabalhar nessa central sindical, a Confederação Francesa Democrática do Trabalho. Ainda existia um espírito da questão da autogestão. Muito debate, muito escrito, muita coisa na França sobre autogestão e em outros países também, mas principalmente na França. E, por outra grande coincidência, inicialmente eu fui para aprender o francês, eu fui para Besançon, exatamente onde houve aquela greve da LIP. E quando eu chego lá, quem me recebe na primeira noite eram os operários metalúrgicos que ainda tinha a experiência da LIP. É claro que não era como inicialmente, ela já estava num certo descenso. Então lá eu tive condições de ficar 3 meses e conversar muito com eles, né? Conversar muito e ver como que foi a luta toda, entrevistar, fazer muitas conversas, sair para jogar futebol. Bom, eu vivia um clima de LIP, então eu digo, coisa mais interessante como a vida
tem suas ironias, que quando teve a luta eu estava lá nas masmorras do Doicode, no Rio de Janeiro, soube por uma noticinha no Jornal do Estado de São Paulo, e agora estou aqui com esse pessoal o tempo todo. E lá depois eu fui para a França, e lá a oportunidade de viajar e dizer, bom, agora eu vou tirar isso como um aprofundamento dessas ideias, né? Então tinha as bibliotecas, uma biblioteca em Nanterre e o próprio arquivo da CFDT, e em outros países também, onde tinha muito material sobre autogestão. E onde você passava, eles te davam material, te davam livro, né? Eu voltei com 250 quilos de material, livro, documento, tudo veio de navio, e depois me deu a possibilidade de montar uma biblioteca imensa sobre autogestão. E outro dado, que ainda tinha debates interessantes de grupos chamados de gauchistas, né, de extremistas, que trabalhavam muito a ideia da autogestão, e eu ia muito e participava do debate, que eram os grandes teóricos da autogestão na Europa. Tinha uma revista chamada Autogestão e Socialismo, fundada em 66 por iniciativa do Gurvitch, que é uma enciclopédia da autogestão. Publicou cerca de 40 e poucos números, e eu consegui essa coleção toda. Era uma coleção esgotadíssima. Quando tinha um número esgotado, eu pegava em algum arquivo, fazia xerox, eles faziam isso com o maior prazer. Então isso me deu também uma base de fazer um aprofundamento, né? E quando eu estava lá, para fechar essa parte, aconteceu a luta dos trabalhadores na Polônia, o Solidariedade, chamado Solidarność, que era um movimento de autogestão num contexto da nação polonesa que é muito complexo, né? É um país onde você tem que associar a luta nacional, que é um país ocupado secularmente, então o nacionalismo é muito forte nos poloneses. Tinha que associar isso com as lutas sociais, as lutas dos trabalhadores, que desde 53, 56, lá no leste europeu, havia muita luta dos trabalhadores no sentido de implementar um sistema realmente socialista com base na autogestão. Eram os conselhos de trabalhadores, que eles tinham a vantagem de estar na Constituição, era só no papel, era jurídico, mas na realidade não existia, era um domínio muito grande por parte do Estado. E eu tive então a oportunidade, estando em Besançon, na CFDT, de visitar. Eles tinham muitos contatos de caminhões que iam para a Polônia, e vinha muita gente da Polônia para fazer reunião, para discutir as comissões obreiras da Espanha, que era um sindicato vertical, como era o sindicato que a gente chama de tipo soviético, o sindicato polonês, um sindicato verticalizado, e no Brasil também era um sindicato verticalizado. Então era uma afinidade que tinha dos poloneses discutir como é que as comissões obreiras se organizam dentro das FAP, o trabalho clandestino na época da ditadura do Franco, e no Brasil, como é que é o trabalho da oposição sindical. Então havia um contato nesse sentido. Eu tive algumas vezes com trabalhadores poloneses que passavam para o Ocidente, na Bélgica e na França, para fazer discussões nos botecos de Paris, sentar, discutir, olha, lá se organiza assim, etc, etc. E de conhecer a experiência do Solidarność, onde tinha 3.000 fábricas, as principais, as maiores fábricas, eram sob controle dos trabalhadores. Eles criaram um termo para esse movimento que se chamava a rede de autogestão. Então aqui, quando a gente fala em rede, é uma coisa que há muito tempo os trabalhadores pensam nisso, uma forma mais horizontal de organização, que de certa forma era mais ampla do que a própria estrutura sindical do Solidariedade. Então esse foi outro momento também. E em Portugal me pediram para fazer uma pesquisa sobre o movimento de autogestão na Polônia, e aí já tinha havido o golpe militar na Polônia, e eu tinha muito documento. Então eu precisava que alguém traduzisse. E em Paris tinha um grupo de uma revista chamada Alternativa, que era dos dissidentes do leste europeu que estavam exilados. E essa revista publicava material sobre a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, etc, etc. E lá, então eu fiz uma pesquisa, e foi um trabalho que saiu em Portugal. Depois nós fizemos uma adaptação aqui no Brasil. Enfim, então foi um ciclo todo aí que eu vivi, que foi interessante, essa definição, de fazer uma opção pelo socialismo autogestionário. Bom, na época era muito difícil, porque isso era visto como social-democracia, reformismo. Então era muito difícil a disputa, seja dentro do PT,
Mas esse grupo que nós tínhamos era chamado de um movimento cultural. Quer dizer, você tinha várias tendências do PT, várias tendências da CUT, e a gente tem uma convergência, que é aprofundar a discussão sobre o socialismo, com base na autogestão. E nunca pensar em transformar isso numa tendência, né? Alguns companheiros no Rio transformaram numa tendência o PT socialista, autogestionário, de massa, etc., etc., e terminou se extinguindo porque entrou numa disputa de poder que excluía pessoas que tinham algumas nuances e diferenças em relação a essa questão. E em Santa Catarina também, eu sempre fui contra essa mudança, assim, o pessoal também criou um PT chamado uma corrente alternativa socialista, que era uma revista francesa, que foi Roger Garaudy, uma revista muito interessante, porque na França se publicava muita revista sobre esse tema, e também lá se esgotou rapidamente, né? Mas era isso, era eu chamava um movimento cultural, onde a gente faz uma discussão sobre o socialismo, e fizemos muitos encontros nacionais, e, enfim, então esse é um primeiro momento assim. E chega 89, quando chega 89, aí com a queda do Muro de Berlim, como simbolicamente se caracteriza a derrocada das experiências do socialismo de Estado, ou seja, qual for o nome, e em seguida a União Soviética, esse tema saiu da moda. Então a cultura dominante passou a vir do neoliberalismo e filosoficamente dizendo que a história acabou, que o passado não tem significado, o futuro também não, e nós não temos alternativa a não ser o presente, né? Tudo é o eterno retorno do mesmo. Vocês tentam um outro tipo de sociedade, mas veja a experiência, nós caímos sempre no capitalismo. Seja para vocês o capitalismo selvagem ou o leste europeu, que é uma tragédia, né, em que se transformaram aquelas sociedades, em termos de pensar a retomada do capital nessas sociedades. Enfim, saiu do tema essa questão, saiu da agenda. Mas aí começa a surgir várias experiências, já em 84, 85, nós temos no Brasil 15 experiências de organizações comunitárias de base que tinham como base a autogestão. Fizemos um encontro nacional com essas experiências e poucas sobreviveram. Ninguém falava em economia popular e solidária na época, se falava de autogestão. Algumas redes, como a da Caritas, que fazia os programas alternativos comunitários, a gente ia lá fazer discussão. Era muito ligado à coisa da agricultura familiar e um pouco de comissões de fábrica, que se trabalhava muito, e uma empresa assumida pelos trabalhadores, que hoje se chama Coperminas, que era uma empresa em Criciúma, de carvão, de produção de carvão. Nós fomos lá, fizemos muitos cursos sobre autogestão lá com os mineiros, e a empresa entrou em falência nessa década, eu acho que é a primeira, e os trabalhadores então assumiram essa empresa. Então, foram uma base boa para você fazer seminários sobre autogestão, etc, etc. É a única que sobreviveu dessas 15 que nós acompanhamos. Mas na década de 90, então, veio aí tinha uma recessão muito grande, né? Então, alguns se organizavam, algumas experiências nossas eram criar oficinas, que a gente dizia de base autogestionária, com trabalhadores desempregados. Mas, na verdade, era muito complexo, porque uma coisa era para esses companheiros terem carteira assinada e poder continuar na oposição sindical para estar na lista na eleição no sindicato para ganhar o sindicato. Então criava uma contradição de uns que estavam dentro da empresa pequena, né, eles faziam militância fora da produção. E tinha uns que tinham que produzir. Então a gente dizia, bom, como autogestão é uma coisa um pouco complicada, mas era a conjuntura. E, enfim, então quando vem a década de 90, então começa a aparecer essas experiências que nós começamos a chamar de economia solidária. Quer dizer, surge um novo cooperativismo, não é só no Brasil, vai surgir em diversos países da África e da América Latina, quer dizer, com todo o processo do desemprego estrutural. E ao mesmo tempo, nesse período, no que a gente chama de autogestão territorial, o PT, com alianças no campo da esquerda, ganha prefeituras, né? Aí começa a pensar a questão da política nas cidades, o orçamento participativo, a gestão democrática. Então aí se abre um campo, só que quando se abre o campo na base territorial, digamos assim, na base da produção se fecha. A automação, a reestruturação produtiva, um novo modo de processo de trabalho, e isso eliminou muito essa organização das comissões de fábrica. O sindicato foi se burocratizando, é o quadro que a gente conhece hoje
hoje no Brasil, com mais de 10 centrais sindicais, e mesmo a CUT com pouca expressão nos locais de trabalho. Então é uma discussão que se faz muito pouco, né? Porque na época a formação na CUT tinha 7 escolas, e um ponto que a gente tinha fundamental era a organização no local de trabalho, onde nos permitia, nas escolas da CUT, onde eu trabalhei no Instituto Cajamar, trazer as experiências de autogestão dos trabalhadores. Mas aí, o que foi importante foram surgindo essas experiências, né? Foram surgindo as incubadoras também nas universidades para ser um ponto de apoio e divulgar mais, generalizar um pouco mais essas experiências. E em 95 esse passa a ser um debate importante dentro da CUT. Nós fizemos um encontro na área da formação da CUT, e houve muita resistência no início, para discutir cooperativismo e autogestão, né? Aí trouxemos algumas experiências, inclusive essa de Criciúma, da Cooperminas, estava presente, e algumas metalúrgicas entrando em falência em São Bernardo de Adema, ali no ABCD em São Paulo, que buscavam essa discussão. A Uniforge, eu me lembro que eu fui lá uma noite para discutir com o pessoal, bom, o que é autogestão? Como partir de uma empresa em falência e falar do histórico das lutas autogestionárias, etc., que era um tema pouco conhecido, a não ser por nós que trabalhávamos na autogestão, os autonomistas e os libertários anarquistas, que tinham uma revista chamada Autogestão, eles trabalhavam também essas questões, e um outro grupo trotskista que falava de controle operário, mas não era um tema muito forte na cultura socialista do Brasil naquele período, que vinha da hegemonia do PCB e do PCdoB